Ok, senhores, sejam bem-vindos então à aula número 12 do nosso curso de Física 2 sobre equilíbrio de corpos rígidos. Como objetivos, eu espero então que vocês sejam capazes de aplicar aí as noções de equilíbrio de corpos rígidos para fazer previsões. Como introdução, gostaria de ressaltar que dominar essas práticas aí envolvidas no estudo do equilíbrio de corpos rígidos é fundamental na indústria da engenharia. Então, eu quis ilustrar isso aí mostrando essa sequência de figuras no qual um profissional da área da engenharia vai construir um diagrama de corpo livre a partir de um sistema real. Então, ele vai separando aí do sistema aquilo que não é importante para se concentrar naqueles parâmetros que realmente vão resolver aquilo que ele está tentando solucionar, né? Então, é uma das coisas que eu gostaria que vocês adquirissem, uma das habilidades que eu gostaria que vocês adquirissem aí. Ok, senhores, então o exemplo que nós vamos resolver aí, que eu fiz em sala, vai ser a determinação dessa distância máxima que um livro pode deslizar sobre outro, de maneira que ele ainda se mantenha em equilíbrio, né? Então, esse é o problema que nós vamos tratar. Está aqui uma vista ampliada aí do diagrama esquemático que vai ser utilizado. E aí nós vamos ver a solução desse problema. A primeira etapa da solução é, como a gente já tem visto aí, né, a escolha do sistema de referências. Então, a gente escolhe um sistema de referências cujo centro vai estar no ponto que passa pelo eixo de rotação do conjunto. Vejo que se esse livro for então deslocado, ele ultrapassar essa posição de equilíbrio máximo aí, ele vai girar em torno dessa quina, digamos assim, né, que existe entre ambos. Então aí é a escolha natural para o sistema de referência. Vamos começar então agora a fazer o diagrama de forças, representando aí a força gravitacional. Se o livro tiver então uma massa m, a força gravitacional, a força peso que está agindo sobre ela é mg, e vai estar aplicada no centro de gravidade, ou seja, um ponto cuja abscissa vai ser metade do tamanho do livro. Agora eu vou exibir na tela aí a força normal, que pelo que a gente já discutiu em sala de aula, deve ser aplicada aqui, bem na extremidade do livro inferior, uma vez que a gente está considerando uma situação aí que é limiar entre equilíbrio e desequilíbrio do sistema, né? Se a gente está considerando essa situação limite, então esse contato aqui deve estar desvanecendo e se concentrando apenas nessa posição. Então aqui deve ser a posição natural para a gente localizar essa força de contato entre os dois livros. Então essa força normal deve apontar no livro de cima para cima e deve estar localizada bem na extremidade do livro de baixo. Então aí uma vista ampliada do diagrama de forças completo agora, né? Só existem duas forças porque, bom, a primeira é a única que age à distância aí, né? Já que se esse livro tem massa, está na superfície da Terra, sobre ele vai agir a força gravitacional da Terra. E as outras forças, como as outras forças são forças de contato, ele só está em contato com o livro de baixo, disso vai resultar apenas uma única força, que é essa força normal que está aí representada. Agora a gente vai aplicar as condições de equilíbrio no sistema. Eu vou começar pelo equilíbrio das forças. Se a força resultante for nula, a força resultante, bom, aqui só vai ter força na direção y, né? Então isso vai implicar que a força resultante nessa direção tem que ser zero. Bom, mas então essa soma dessas forças tem que ser expressa dessa maneira, né? Porque a força normal vai apontar no sentido positivo, conforme determinado aí pelo eixo y, então ela entra positiva na soma e a força peso vai entrar negativa. Então a conclusão dessa aplicação aí é que a força normal vai ter que ter a mesma intensidade da força peso, como tinha que ser, já que esse sistema tem que se equilibrar, não pode acelerar nem para cima nem para baixo. Agora a gente vai considerar o equilíbrio dos momenta de força ou dos torques, tá? Então, de acordo com o que nós já consideramos aqui do diagrama de forças, né? Essa força normal, por estar aplicada exatamente sobre o eixo de rotação, não vai conseguir produzir aceleração angular nenhuma, né? Giro nenhum. Então, não vai produzir nenhum momento de força. Então, o único momento de força que porventura poderia ser produzido seria pela força gravitacional. Então, a gente vai atrás desse momento de força aí. Então, o momento de força resultante tem que ser nulo. Então, o momento de força da força gravitacional tem que ser nulo. Mas aí a gente vai calcular esse momento de força
Primeiro, considerando que ele vai ser positivo, porque a rotação que ele poderia produzir seria no sentido anti-horário, e daí a gente multiplica a intensidade da força, que é o produto da massa pela aceleração da gravidade, pelo seu braço para calcular o momento. Então agora a gente pode determinar o braço em função do parâmetro x, considerando esse diagrama que eu vou ampliar na próxima página, na próxima slide aí, na próxima tela. Então vejam aí que se a gente somar o braço de alavanca com essa distância x, o resultado vai ser metade do livro, já que a força gravitacional está agindo no centro de massa, que é justamente cuja abscissa fica exatamente no meio do livro, né? Então, se a gente somar o braço de alavanca com o parâmetro x, isso vai ser metade do livro, de onde a gente pode concluir que o braço de alavanca pode ser determinado em função desse parâmetro através dessa diferença, certo? Então, para concluir, né, esse momento de força ou esse torque da força gravitacional tem que ser zero. Bom, mas aqui esse braço pode ser então determinado em função do parâmetro através dessa diferença. E aí vejam, como a força gravitacional não é nula, né, já que o sistema tem massa, então esse fator aqui não pode ser nulo. Então, para que esse produto seja nulo, então somente esse fator deve ser nulo. Então essa diferença deve ser nula, de onde a gente conclui que essa distância é no máximo metade do livro, como a gente viu em sala, que é realmente a distância a partir da qual o sistema se desequilibra, né? Então, com isso eu encerro a primeira parte dessa aula. Agora a gente vai tratar aí do sistema um pouquinho mais complicado. Vamos colocar mais um livro nessa pilha e tentar determinar a próxima distância. Vamos ver isso na sequência. Então agora a gente vai considerar um exemplo um pouquinho mais sofisticado. Nós vamos considerar agora uma pilha com 3 livros e vamos determinar as distâncias x e y, que esses 2 livros aqui podem ser deslocados, mantendo o conjunto ainda em equilíbrio. A boa notícia é que a parte de cima já está resolvida no exemplo anterior, então essa força normal aqui, F2, denotada por F2, tem que cancelar a força peso e a distância que a gente vai considerar já que é metade do livro. Então a gente já vai usar que essa distância é metade desse livro aqui e que essa força normal tem que cancelar essa força peso, então elas têm que ter a mesma intensidade. Então agora a gente vai considerar o livro do meio aí. Eu já avancei um pouquinho, desenhei o sistema de referências, diagrama de forças e os braços para acelerar a resolução. Então, o sistema de referência vai ficar centrado nessa posição, que seria em torno da qual o sistema poderia se desequilibrar, né? Esse livro do meio está sob a ação aí de 3 forças. Uma que é a força gravitacional, que é a que age à distância, não depende do contato, que a gente costuma desenhar em primeiro lugar aí para facilitar o tratamento do problema. E as outras forças são forças de contatos. Então, aqui nessa extremidade aqui vai ficar o resultado da interação do livro do meio com o livro de cima. E aí a gente vai usar o resultado anterior, né? Nós vamos usar aqui essa força, como ela cancela a força gravitacional no livro de cima, ela vai ter essa intensidade da força gravitacional, ou seja, do peso do livro de cima. Então aqui eu já representei ela desse jeito, ó, ela vai ter a mesma intensidade do peso do livro de cima. Ela tem que aparecer aqui porque nós estamos considerando a situação de limite de equilíbrio, né? Da interação do livro do meio com o livro de baixo vai surgir uma força F1, uma força normal, que eu vou denotar por F1, que tem que estar nessa posição exatamente porque novamente nós estamos considerando um limite aí, uma situação limiar entre o equilíbrio e o desequilíbrio, né? Então, se está começando a ocorrer desequilíbrio, então esse contato aqui vai desvanecendo, então a interação vai se concentrar nessa posição, então é aqui que essa força deve ser representada. Bom, essa distância, a distância que nós estamos tentando encontrar, essa distância aqui é metade do livro, já que é aqui que está agindo a força gravitacional, e aí eu já aproveitei para representar o braço de alavanca da força gravitacional, né? Vai ser a distância da origem até essa linha de ação dessa força, então isso aqui vai ser o braço. O braço dessa outra força vai ser a própria distância x. Vamos começar considerando o equilíbrio das forças. Se a gente considerar que essa força resultante aí tem que ser nula, nós vamos acabar concluindo que a força F1 menos a força F2 menos a força gravitacional tem que ser zero, mas aí essa força F2 é a própria peso do livro de cima, então a gente vai concluir que essa força F1 tem que ser 2 vezes a força gravitacional de um dos livros, né?
E agora, se a gente aplica o equilíbrio dos momentos e o equilíbrio dos torques, dá para concluir o problema. Somente essas duas forças aqui teriam condições de fazer o sistema adquirir uma aceleração angular, ou seja, girar, então somente elas vão produzir torque. A força F1, como está aplicada no eixo de rotação, não vai produzir momento de força nenhum, ou torque nenhum. Então somente essas duas contribuem para o torque resultante. Então vamos lá. Então o torque da força peso vai ser positiva porque ela poderia provocar uma rotação no sentido anti-horário, já o outro torque, o torque da força F2 teria que ser negativo porque o giro que ela poderia produzir seria no sentido horário. Então tá aqui. O momento, o torque da força gravitacional vai ser a intensidade dessa força vezes o braço, né? E também aqui nós vamos calcular o momento ou o torque pelo mesmo procedimento, força vezes braço. No caso, a força F2 tem intensidade F2 e o braço dessa força aí é x. Né? Essa distância aqui é x. Bom, mais a intensidade da força gravitacional no livro do meio é mg. Então aqui nós vamos ter mg vezes b, do outro lado a força F2, como ela é resultante aí ela é a reação, né, da interação entre o livro de cima e o livro do meio, então como ela cancela o peso do livro de cima, então ela tem que ter a intensidade do peso do livro de cima, então mg também. Então aqui a gente pode fatorar essa expressão, colocar a força gravitacional em evidência e aí de novo, né? Aqui a gente pode inserir esse braço de alavanca da força gravitacional, como de novo a gente pode usar o mesmo artifício, né? O braço mais x vai dar L sobre 2, então ele é L sobre 2 menos x. Então tá aqui, L sobre 2 menos x. E se a gente expandir essa multiplicação, né? Nós vamos obter essa diferença. E aí a gente pode colocar em evidência a força gravitacional para concluir que é esse o fator aqui que tem que dar zero. Para concluir então que essa distância tem que ser 1/4 do tamanho do livro. Então era isso que eu tinha para apresentar. Veja como esse é um problema um pouquinho mais sofisticado. Ele está na lista de exercícios. Eu espero que vocês pratiquem esse exercício aí. Acho que ele é bastante revelador, bastante importante. Mas por essa aula acho que é isso. Procure-me nos horários de atendimento. Fiquem atentos a esse exercício no Moodle. Meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.